Na disciplina Metodologia de Ensino aplicada às Ciências Sociais, iremos abordar na aula 1 as considerações sobre ciências sociais. Conceito de ciências sociais. As ciências sociais são uma ampla área de estudos voltada a entender a forma de funcionamento, desenvolvimento e organização das sociedades. Nas ciências sociais, são estudados todos os aspectos importantes relacionados a uma sociedade, suas origens, processos históricos, funcionamento, aspectos de desenvolvimento, transformações sociais, conflitos, características culturais e hábitos. Área de estudo. As ciências sociais trabalham com a investigação e a pesquisa sobre os diversos aspectos relacionados ao comportamento humano ao longo do tempo e como estes comportamentos podem influenciar a estrutura de uma sociedade. Para compreender o funcionamento da sociedade, além de estudar os fenômenos sociais atuais, também são estudadas as origens históricas da sociedade, os processos de desenvolvimento e os diversos comportamentos humanos. Estuda-se como os aspectos sociais de um local influenciam e individualizam a identidade de uma determinada sociedade. São pesquisados os acontecimentos sociais, comportamentos individuais e coletivos, identidades do povo, hábitos culturais, familiares e econômicos. As ciências sociais abrangem 3 diferentes áreas de estudo: a antropologia, a sociologia e a ciência política. Antropologia estuda as características da sociedade, como os hábitos culturais, religiosos, econômicos e as estruturas familiares. Sociologia estuda o funcionamento dos relacionamentos sociais entre os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. Ciência política estuda o funcionamento da política e as ideologias, os regimes e sistemas de governo e a forma como se desenvolve as relações de poder. Estas áreas de estudo, cada uma com suas particularidades, buscam compreender os diferentes aspectos sociais para poder entender as diferenças da realidade humana dentro de um determinado contexto social. A importância das ciências sociais. A existência das ciências sociais é importante para ajudar a compreender melhor o funcionamento de uma sociedade, sua diversidade cultural e o modo de comportamento dos indivíduos como seres que fazem parte de um grupo social. Isto é importante para interpretar melhor as diferentes realidades sociais existentes, assim como para entender quais são os valores morais e sociais que fazem parte de um determinado contexto social. Da mesma forma, os estudos das ciências sociais são importantes para compreender os ciclos históricos e as transformações sociais que acontecem ao longo do tempo. Os resultados desses estudos podem ser usados para muitas finalidades, por exemplo, na avaliação de atividades dos governos, em projetos educacionais, na implementação de políticas públicas, em pesquisas de mercado, na política e em projetos sociais. O profissional dos estudos sociais. Quem tem a formação nesta área é chamado de cientista social. Este profissional é o responsável pela elaboração de estudos e pesquisas em ciências sociais. Fazem parte do trabalho do cientista social o estudo dos processos e modificações históricas e a análise de comportamentos dos diferentes grupos sociais. A coleta de dados e a pesquisa sobre o funcionamento de instituições políticas também fazem parte do trabalho desse profissional.
O mercado de trabalho de um cientista social pode ser bem abrangente. Além de ser um pesquisador, ele também pode atuar como palestrante, como consultor ou assessor em diversos ramos da sociedade, tanto na esfera pública como na esfera privada. A diferença entre ciências sociais e ciências humanas. As ciências sociais estudam os mais variados aspectos da sociedade e a influência do comportamento humano em uma determinada sociedade. Já as ciências humanas, embora também estudem o ser humano, são mais voltadas aos seus aspectos individuais, como é o caso da psicologia. Portanto, a maior diferença entre elas é que as ciências sociais estudam o comportamento humano como parte de um coletivo, como um ser social, enquanto as ciências humanas estudam aspectos do homem, que são mais considerados em sua individualidade. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, que é o órgão responsável pelas normas de ensino superior do Brasil, considera que muitas das disciplinas estudadas no curso de Ciências Sociais fazem parte da área de Ciências Humanas, como é o caso da Filosofia, da Sociologia, História e Geografia. Assim, embora sejam consideradas pertencentes a diferentes áreas do conhecimento, é importante saber que se tratam de áreas interdisciplinares e que, em conjunto, estudam os inúmeros aspectos sociais. Histórico do ensino das ciências sociais. A educação é um reflexo da sociedade, do contexto político, histórico e cultural em que está inserida, sendo reformulada de acordo com os interesses da coletividade. Como exemplos, podemos citar o grande investimento dos Estados Unidos da América durante o período da Guerra Fria na formação de futuros cientistas para garantir sua hegemonia científica, ou os grandes projetos ingleses voltados para o ensino de física, química e biologia, visando preservar a influência da academia inglesa no contexto científico. No Brasil, diversas mudanças no ensino de ciências são observadas ao longo do tempo, sempre influenciadas pelas demandas políticas e sociais. Durante os primeiros séculos após o descobrimento, a educação no Brasil era controlada pelos jesuítas, tendo como enfoque a alfabetização e a catequização. Nesse período, o ensino de ciências era incipiente. No entanto, havia algumas iniciativas realizadas fora da escola, como em 1772, a criação da Sociedade Científica do Lavrádio. Em 1821, a abertura para o público das exposições do Museu Real, sediado no Campo de Santana, inaugurado em 1818, hoje conhecido como Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Localizado na Quinta da Boa Vista, no mesmo período, palestras eram realizadas por cientistas para alguns membros da elite e até mesmo para Dom Pedro II. Esses conteúdos eram publicados em alguns jornais e revistas da época para que a população tivesse acesso. O conteúdo de ciências foi incluído no currículo do ensino secundário do Colégio Pedro II, que provavelmente seguia a pedagogia tradicionalista. Em 1946, pelo Decreto Federal número 9.355, foi instaurado o Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura, IBEC, na Universidade de São Paulo. Sua função foi tornar o ensino de ciências mais prático e atualizar os conteúdos dos livros-texto de ciências. Contudo, apenas durante a década de 1950, o ensino de ciências se solidificou no Brasil, mas a disciplina ainda era ministrada de forma expositiva, com livros didáticos desatualizados, baseados em textos europeus e sem muita utilização de atividades práticas. Em meados dessa década, algumas mudanças ocorrem no Brasil e já é possível observar algumas discussões sobre o conteúdo. Nesse período, tínhamos a influência dos movimentos reformistas internacionais do ensino de ciências e o grande apoio financeiro de fundos estrangeiros no IBEC para desenvolver e divulgar o ensino de ciências no país de maneira mais eficaz.
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961, as aulas de ciências passaram a ser ministradas obrigatoriamente nas duas últimas séries do antigo ginásio, os atuais 8º e 9º anos do ensino fundamental, e aumentada substancialmente a quantidade de horas no ensino colegial, a fase do ensino médio. Nesse período, o ensino ainda era marcado pela perspectiva tradicionalista, na qual um grande volume de conteúdo era transmitido em aulas expositivas. O conhecimento científico era tomado com verdade absoluta e as avaliações se baseavam nos questionamentos apresentados no livro-texto. Por outro lado, no mesmo período, alguns professores de ciências levaram em consideração as ideias de educadores comportamentalistas, como Benjamin Bloom. Ainda na década de 1960, as ideias cognitivistas de Jean Piaget influenciavam significativamente as perspectivas enfatizadas no construtivismo. Em 1964, houve a instauração da ditadura militar. Nela, o objetivo do ensino era formar técnicos e trabalhadores, importantes peças para o desenvolvimento do país, tendo o ensino das ciências papel profissionalizante e descaracterizado. Mudanças profundas no ensino de ciências surgiram em 1971, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei número 5.692, depois revogada pela Lei número 9.394/96. Pela Lei de 1971, as ciências passaram a ser uma disciplina obrigatória durante todo o ensino fundamental. A década de 70 foi caracterizada por fatores contraditórios, ao mesmo tempo que valorizava as disciplinas científicas. Na prática, elas eram profundamente prejudicadas pelo atravancamento do currículo por disciplinas que pretendiam ligar o aluno ao mundo do trabalho, como zootecnia, agricultura, técnico de laboratório, sem que os alunos tivessem base para aproveitá-las. Ainda durante a década de 1970, surgiu a perspectiva de que o aluno deveria experimentar as ciências por meio do método científico, ou método da descoberta, ou ciência posta em prática, para a formação de futuros cientistas. Essa tendência tinha como objetivo a democratização do conhecimento científico. Nela, o aluno tentava imitar o trabalho do cientista, levando hipóteses, seguindo uma metodologia rígida, devendo obter e discutir resultados e chegando a uma conclusão. Muitos acreditavam que a experimentação seria a grande solução para o ensino de ciências e, erroneamente, que a metodologia científica era homóloga à metodologia de ensino de ciências. Durante a década de 1970, devido às grandes crises e discussões sobre o meio ambiente, desenvolvimento não sustentável e o papel das ciências para a sociedade, surgiram os primeiros debates sobre a inclusão das questões tecnológicas e sociais no currículo de ciências, o enfoque ciência, tecnologia e sociedade. No mesmo período, surgiram questionamentos sobre a organização dos currículos no Brasil. No final da década de 1970 e início dos anos 80, foram criados projetos para o desenvolvimento de materiais didáticos adequados às novas visões de ensino de ciências, dando ênfase ao processo experimental. Durante a década de 80, muitas discussões sobre o ensino de ciências foram levantadas, algumas norteadas sobre a visão piagetiana, cognitivista e ou construtivista. Nessa vertente, o aluno já possui um conjunto de concepções próprias de conhecimento, às vezes inadequadas para a sala de aula. Nesse mesmo período, surgiram modelos de aprendizagem por mudanças conceituais. Em ambas, o aluno é agente ativo da construção e do seu conhecimento.
Ao longo dos anos, foram elaboradas diferentes políticas educacionais. A mais recente é a Base Nacional Comum Curricular de 2018. Ela define as aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, com o Plano Nacional de Educação PNE de 2014 e fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2013. Nesses documentos consta a necessidade de promover as ciências no ensino básico. Nos últimos anos, ficou clara a necessidade da relação entre o ensino de ciências, sociedade, tecnologia e questões ambientais. Apesar das diversas discussões que ocorreram ao longo dos tempos sobre a problemática do ensino de ciências, a visão holística das ciências e a diversidade política educacional, fomentando uma educação contextualizada para a formação dos cidadãos, através do ensino da filosofia, da sociologia, da história e da geografia. Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.